Então, vamos nos colocar de pé, abrir em Hebreus 11, de 1 a 3. Bem, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Até aqui podem se sentar. Então, tudo que nós vivemos hoje, tudo que nós tocamos hoje, tudo que é palpável e até que nos preocupa tanto foi feito daquilo que a gente não vê. A palavra diz que foi com o falar da boca de Deus que se fez todo o universo. Era do que não vê. Quem que vê as palavras saindo da minha boca? Não dá para ver. Hoje nós vamos falar sobre Ana. Eu estava conversando com a Bruna na quinta-feira, ela falou, quinto domingo, você vai trazer de qual mulher? Que é você que prega. Eu falei, eu não sei, acho que eu estou em dúvida entre Raquel e Débora. Aí Deus falou, Ana. Eu falei, não vai ser nem Raquel nem Débora. Vai ser Ana. Ela ficou olhando, porque eu estava em dúvida entre duas e falei uma terceira, né? E aí eu falei assim, aí Deus me deu a pregação, escrevi a pregação, eu falei, mas eu tenho uma pregação de Ana. Aí fui pesquisar, eu já tinha pregado sobre Ana em 2022. Nada a ver com a pregação de hoje. E é a mesma historinha. Então, só para contextualizar vocês, Ana era casada com Eucana, Ana era estéril, eles eram tudo crente, tá? A Ana, o Eucana, ela era estéril. E aí ele pegou uma segunda esposa, Penina. E Ana era amargurada porque não tinha filhos. E aí ela ficou lá insistindo com Deus, e ela era depressiva porque não tinha filhos, ela ficou insistindo com Deus, até que Deus deu o filho para ela, e nada mais, nada menos que o filho dela era Samuel. Samuel foi muito importante, eu vou ler aqui o contexto histórico para vocês, que agora eu estou viciada no chat GPT, contexto político, porque a gente sabe o contexto bíblico, mas o contexto político não. O contexto histórico, não, tem que pesquisar, porque não está na Bíblia. Em alguns casos está, mas na maioria não. E agora, depois que eu preparo a palavra, eu vou lá ver como que era o contexto histórico. Gente, é apaixonante você fazer isso, tá? Façam. Lê o versículo lá, porque a gente lendo da vida deles, parece que era tudo fácil resolvido. E não era. E aí, deu Samuel. Só que, depois de tanta espera, de anos e anos e anos, Ana pegou Samuel quando terminou de desmamar, e lá naquela época era com 2, 3 anos de idade, catou Samuel, viajou 40 quilômetros e entregou na mão de Eli, que era o sacerdote. E falou, meu filho vai ficar aí e você vai criar ele. Quem aqui teria coragem de entregar o filho de 3 anos para o sacerdote? Nós vamos fazer uma coisa. Não vou falar sobre tenda sagrada, porque era tenda sagrada a expressão. Não vamos falar igreja, tá? E sacerdote nós vamos falar pastor, que é para ficar mais contemporânea, tá? Mas não está assim na Bíblia. Não está, mas eu que estou pregando. Vamos falar igreja e vamos falar pastor, tá? Então você pega o seu filho de 3 anos, gente, é a idade da Lara, da Naíra e do Bristote. E dá uma pessoa que você não conhece, você vê 3 vezes no ano, porque lá não era assim, igreja todo domingo e quarta. Era 3 vezes no ano. E entrega o seu filho para ele criar. Quem aqui teria coragem? Eu não teria, mas ela fez essa promessa para Deus. Todo mundo usa a história de Ana para falar sobre renúncia, porque isso é uma renúncia. Aquilo que você mais quer, quando Deus te dá, você entrega para ele de novo. Deus fez isso com Abraão e Isaac. Esperou anos e anos e anos. Um belo dia, Deus falou, quero o Isaac. Abraão, claro que eu tenho certeza que ele não contou para Sara, por isso que ele foi. Pegou e, pai, quem que é o cordeiro? Deus proverá um cordeiro para si. Era um menino o cordeiro. Só que Deus proveu. E vai prover de novo. Então, vamos lá. Contexto histórico, tá? Não está na Bíblia.
A história de Eucana, Ana e Penina se passa durante o período dos juízes, um dos mais turbulentos e caóticos da história de Israel. Nesse tempo, ainda não havia um rei e o povo era governado por líderes temporários chamados juízes. Descentralização. Não existia um governo centralizado. As 12 tribos de Israel viviam de forma relativamente autônoma e cada uma fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Isso resultava em instabilidade social e conflitos internos. Sabe o que mais me chamou a atenção na pesquisa da internet? Que eu pedi contexto político da época e no contexto político eles colocaram instabilidade espiritual. Por que instabilidade espiritual dentro de um contexto político na internet? Eu não estou estudando pela chave bíblica, nem por comentário bíblico. É uma pesquisa secular. A religião e a moralidade estavam em declínio. O livro de 1 Samuel, onde a história é contada, mostra que, mesmo o sacerdócio sediado no tabernáculo em Siló, estava corrompido, exemplificado pelos filhos do sumo sacerdote Eli. Ele tinha 2 filhos e eles eram péssimos, faziam tudo o que não era para fazer. E o povo via que eles eram inadequados e falava para Eli, viu, você está velho? Quem é que vai ficar aqui no seu lugar? Porque os seus filhos não dá. Eles fazem tudo errado. Ameaças externas. O povo de Israel vivia sob constante ameaça e opressão de povos vizinhos, como os filisteus, que seriam uma grande preocupação para o futuro de Israel e para Samuel. Gente, não é diferente do nosso dia hoje. Eu não sei se vocês lembram, mas no final do ano, Deus usou muitos profetas desta igreja, fora desta igreja, na internet, para falar que vários portais espirituais estavam liberando demônios. Não é coincidência que a nossa política está desse jeito. Não tem separação. E Deus faz questão de me trazer aqui para falar isso, porque eu era uma pessoa de caixa. Eu era a pessoa que, alguns anos atrás, falava assim, não fica misturando as coisas. Eu não gosto de gente que fica espiritualizando tudo, sabe? Política. O que tem a ver com coisa de igreja? Nada a ver. Deus não tem nada a ver com política. Isso aqui é coisa que o homem que não sabe fazer. Aí Deus me provou, já faz uns 6 anos que ele faz isso, que não tem nada que não seja da conta de Deus. Não tem nada que Deus não esteja controlando ou dominando. A gente fala muito, né? Não, Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, ele não só sabe de todas as coisas, mas ele domina todas as coisas. Ai, Deus está vendo o que o governo está fazendo, mas parece que Deus está assim, ó, assistindo série, né? Olha, qual que é o próximo capítulo do Brasil hoje? Deixa eu continuar aqui com os Estados Unidos. Não, ele tem o domínio das coisas. Romanos 13, 1 e 4. Depois você lê o Romanos 1, o Romanos 13 inteiro, para você ver o que Deus fala ali sobre governo. Eu vou ler só 2 versículos. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Quem elegeu o presidente anterior? Deus. Quem elegeu o presidente atual? Deus. Ah, mas não é possível. Versículo 4. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para te castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Vocês já olharam a nossa sociedade hoje? Vocês já pararam para analisar as práticas da nossa sociedade hoje? Absolutamente tudo o que está escrito na Bíblia, eles fazem o contrário. Enquanto a Bíblia fala que você tem uma vestimenta adequada, lá fora eles falam, vista-se como você acha bem. Enquanto aqui fala que você, para ser feliz, precisa desejar o que Deus tem para você, lá faça o que o seu coração diz. Só que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso.
tudo o que é falado e parece certo e bonito para nós é absolutamente o contrário do que a Bíblia diz. E a nação vai ser beneficiada? Não vai. Não vai. Quando você for orar pelo Brasil, ore pelos brasileiros. Porque se os brasileiros não mudarem, não vai mudar o governo. Deus coloca o governante que o povo merece, ou para ser abençoado, ou se estiver fora, para ser castigado. Qual é o problema? Nós estamos junto com eles. E aí como faz? Mas eles estão no engano. Quem é que vai falar a verdade para eles? Nós. Deus não tem colocado aqui... Vocês viram a palavra da Lorena? Vocês viram, repararam no louvor? Jeová Jireh? Deus não tem colocado esse tipo de palavra aqui na igreja à toa. Nós estamos passando um tempo difícil e caminhando para um tempo horrível. Qual vai ser o nosso papel? Fonte da verdade para as pessoas. A igreja, os crentes vão ter que sustentar as pessoas lá fora, porque eles não sabem. Então, a gente não pode se abater com a situação. Se você vê o contexto político de ano, eu vou estudar Dorcas com as meninas. Eu estava vendo, e aí estava escrito lá, também na parte política, que toda vez que Roma possuía uma cidade, o comércio aumentava, porque Roma tinha muito dinheiro, e daí eles colocavam soldados nas estradas, e os comerciantes conseguiam passar com segurança, tal, e a cidade prosperava, apesar dos impostos. E aí tem uma observação, o que facilitava o evangelho, por quê? Eu vendia uma coisinha para 3 pessoas, cada uma de uma cidade. Encontrava com um crente no caminho, falava de Jesus para 3 pessoas. Essas 3 pessoas iam cada uma para sua cidade e falava de Jesus. O que aconteceu com a propagação do evangelho? Ah, mas o povo estava perecendo. Sim, mas a visão de Deus e o foco era o evangelho. Então a gente precisa entender quais são os propósitos de Deus, se é que é possível entender isso, mas não são os nossos, isso é fato. Não são. Então Deus aproveita todas as oportunidades para cumprir o plano dele, porque a palavra fala que o plano dele não será frustrado. Os nossos serão, mas o dele não. Então a gente precisa escolher, nós vamos ser a parte do povo que sustenta os que estão em aflição, que são sustentados por Cristo, que vão viver da provisão de Deus, ou nós vamos ser da parte do povo que vai se abater? Deus não chamou a gente para ser do povo que retrocede. Deus não chamou ninguém que está aqui para ser da parte do povo que se acovarda e foge de medo. Deus chamou a gente para quê? Para guerrear, para fazer a diferença. O Brasil vai ser celeiro. Como? O que o celeiro faz? Armazena, sustenta, distribui. É isso que a gente tem que fazer com a palavra de Deus, porque de nós mesmos não consegue nada. Então, vamos lá. Então, a vida de Ana estava assim. Politicamente, ela vivia numa situação horrorosa. O marido dela tinha dinheiro, então, com certeza, era afetado, né? Devia pagar muitos impostos. No relacionamento, Ana era estéril. O sonho da vida dela era ter filho. O marido, porque ela não tinha filho, ele era apaixonado por ela. Casou com outra, mas sempre deixou claro que era apaixonado por ela, mas eu acho que ela não ficou satisfeita, né? De olhar e falar assim, meu marido casou com outra porque eu sou uma incompetente. Ela, eu não consigo gerar um filho. Hoje a gente sabe que a esterilidade pode ser do homem, mas naquela época era sempre da mulher. E no caso de Penina ficou comprovado, porque a Penina tinha filho. Então, no relacionamento, estava acabado. A palavra diz que Ana entrava em depressão, porque a Penina, ela não tinha só filho, ela tinha o Satanás também. Porque ela ficava cutucando a Ana. Eu tenho, você não tem. Olha meu filho, você já viu meus filhos? Você não tem, né? Você não tem. Ah, eu tenho. E Ana ficava amargurada. A palavra falou que ela entrava em depressão. 1 Samuel 1, de 6 a 8. Penina, sua rival, não é a Ana que está falando, ela me provoca.
para falar, a Ana era sensível, estava dolorida, por isso que ela achava que a outra provocava. Não, não. A própria palavra está falando que Penina era rival de Ana. Provocava e humilhava. Porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Quem que não deixava a Ana ter filho? Deus. Eucana perguntou para ela, eu não sou melhor que 10 filhos? Eu acho que internamente ela falou, não, né? Senão não estava chorando. O marido substitui o filho, gente. Quando a gente quer ter filho, a gente casa e aí sanou a vontade de ter filho? Gente, não tem nada a ver. Só que o problema do Eucana era prolongar o nome da família. Com a Penina ele já tinha resolvido isso. Então ele não tinha problema, mas a Ana tinha. Deus não deixava. Então quem colocou Ana nessa circunstância foi Deus. Esse era o contexto de relacionamento da Ana. Contexto espiritual. Eucana era crente, a Ana era crente, que a gente pensa assim, as histórias da Bíblia sempre são assim, eles não acreditavam em Deus, não serviam a Deus, aí depois conhece Jesus e fica tudo bem, né? Aqui no Antigo Testamento, não. Aqui todo mundo era crente e tinha uma política ruim, tinha uma parte espiritual ruim, um relacionamento ruim, estava tudo ruim. O que eles tinham? Dinheiro. O Eucana era levita, tá? Em 1 Crônica 6, 26, 34, eu não vou ler, mas lá está escrito que ele era levita. A lei obrigava somente os homens israelitas comparecerem a 3 festividades em Jerusalém: Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Gente, eles andavam 40 quilômetros. É como andar de Campinas até Jundiaí, porque eles não tinham carro. 3 vezes por ano eles andavam de Campinas até Jundiaí a pé para poder ir na igreja. Olha como a gente é abençoado. Ah, tá longe a igreja. Eu tô sem carro. Tem uma igreja perto de você. Olha como a gente é abençoado. Ana, apesar de dolorida, apesar de saber que lá seria um momento de humilhação, porque lá era um momento de comemoração, e a Penina ficava apurrinhando ela. Todo mundo ia lá entregar ofertas agradáveis a Deus, e ela tinha choro. Muitas vezes na nossa vida, a pessoa que está do lado não vai entender a sua dor, porque ela não sabe o impacto da dor na sua vida. Mas quem te fez sabe o impacto dessa dor em você. Em momento nenhum aqui, alguém viu eu lendo a resposta de Ana para o Eucana? A resposta de Ana para a Penina? Porque há dores que a gente tem que falar para quem resolve. Nesse caso, quem é que estava causando a dor na Ana? Deus, porque era ele que não dava filhos a ela. Então, para quem que ela tinha que falar? Para Deus. E Ana fez uma barganha com Deus. Enquanto eu não sou obrigada a ir, enquanto eu não tiver o filho, eu não vou mais na igreja. Ana ia todos os anos, ano após ano, chorando, gemendo, mas ela ia. Porque a nossa obrigação não tem nada a ver com as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Então, se está difícil, você continua. Ah, mas eu não sei nem como orar. Chora. Eu passei um momento terrível na minha vida. Terrível. Eu falei, Deus, eu não vou aguentar. Eu não estou aguentando mais. E eu falei, hoje Deus fica com dó de mim. Cheguei aqui. Deus falou para mim, você veio hoje falando que não está mais aguentando. Eu falei, ele me ouviu.
Eu estava aqui, ó, eis que vou te tirar. Aí Deus falou, pode chorar. Eu fiz. Pode chorar. Gente, sério, eu tinha vontade de deitar no chão, dar com a minha cabeça no chão, porque eu falei, não vai me tirar. Deus falou, não vai sair dessa situação, fui eu que te coloquei, você vai ficar aí porque você precisa ficar. Vai sair a hora que eu quiser. Ah, mas eu não aguento. Deus falando assim comigo. Ah, mas eu não aguento, fui eu que te fiz, eu sei até onde você vai. Peguei a caixa de argumento, não tinha mais nada, fechei, me recolhi a minha insignificância e chorei. O que ele mandou fazer? Chorar, chorei. Ah, mas tá difícil, o que você faz? Chora. Chora. Deus não precisa nem das suas palavras para poder te entender. Tá difícil? Chora. Vai ter fim. No tempo de Deus, mas vai ter fim. Cada vez que Eucana, versículo 4, cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Era o Senhor. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da igreja. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor e fez esta promessa solene. O que é solene? Formal. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Depois você dá um Google, porque esse nunca cortará o cabelo está se referindo ao voto de Nazireu. Você vai lá, voto de Nazireu, e você vai ver que ele tinha um monte de regra. Não podia tocar em morto, não podia beber vinho, não podia cortar cabelo. Era o mesmo voto que a mãe de Sansão, que Deus pediu para a mãe de Sansão fazer. Só que esse voto tinha um tempo. Tanto na vida de Sansão quanto na vida de Samuel, as mães fizeram voto para o resto da vida. Não tinha prazo. O que a gente aprende com essa parte? No seu momento de maior aflição, quando você não tiver capacidade de ofertar nada para Deus, que não seja sua lágrima, Deus vai levantar gente para ofertar por você. Deus vai levantar gente para te sustentar. É por isso que a gente vive em corpo. Em agosto, fez 1 ano que eu descobri o câncer na minha tireoide. E eu operei em outubro. Vai fazer 1 ano agora em outubro. O câncer era maligno. E eu fui fazer um exame na hemato e saí de lá com diagnóstico de câncer com consulta da onco marcada. E aí, passando por todo o processo de exame, chegou na cirurgia. E enquanto eu estava lá no hospital, eu tive uma experiência com Deus. Eles deram um medicamento para mim e a minha pressão foi 6/4, 6/... Eu sei que quase morri. Outro dia eu descobri que eu estava tendo choque anafilático, que eu nem sabia como que era. Aí uma médica falou que como que a pessoa sente, como que faz, tal, por causa de... E aí começou a cair meu potássio, enfim. E eu estava lá no hospital e eu ia para um lugar que era uma guerra. Um terreno assim com umas montanhas de pedra, só tinha pedra, não tinha uma vegetação. E aí eu via o pé do anjo na minha frente, era maior do que isso aqui. Era um pé gigante assim, ó. E o pé ficava assim, ó, na minha frente, e eu estava deitada assim, ó, meia lua no calcanhar do anjo. E eu olhava aquela multidão de demônio, tudo com arma, e os anjos também. E eu só ouvia o barulho de guerra, e eu ia para esse lugar. Aí eu voltava, eu estava no hospital. Aí eu ia para esse lugar de novo. E eu entendia que o mundo espiritual, ele guerreia pela nossa alma. E a palavra vai falar disso, mas não pensei que eu ia viver isso. Aí eu pensei, eu falei, bom, estou morrendo. Eu falei, gente, Deus, assim, passei a terra inteira acreditando que o Senhor sempre ganha. O Senhor não vai querer perder agora, né? Justo com a minha vida. Aí eu falei, Deus, eu não tenho como orar aqui, eu não tenho como interceder por mim. E fechei o olho, porque eu não tinha força.
E aí eu voltava e eu tava com o potássio lá embaixo, e a pressão 6 por 3, e aí eu ia para esse lugar e tal, e ficava nesse vai e nesse volta. Daqui a pouco eu comecei a escutar umas vozes de mulheres orando. E eu pensava assim, quem que tá orando? Eu não tô orando. E não eram mulheres que estavam orando juntas, porque a oração era o mesmo sentido, mas as palavras eram diferentes, as orações eram diferentes. E aí eu falei, meu Deus. E eu tinha mandado uma mensagem para todo mundo, para minha tia, para minha mãe, para o Tiago, para a médica, que eu estava passando muito mal. E o enfermeiro não sabia o que fazer comigo. E aí, eu fiquei sem... Gente, se eu soubesse o pacote de internet que eu tenho, não há possibilidade de eu ficar sem internet. O que aconteceu? Não funcionou a internet. E eu mandei a mensagem quando eu comecei a passar mal, que foi umas 10h30 da noite. Não foi a mensagem para ninguém, nem para a médica. Nada. Beleza. E elas começaram a orar. E eu dormi. Quando eu dormi, passou um tempo, eu não vi nem a guerra e nem a visão do hospital. Aí eu vi um clarão assim no quarto, abri o olho, era uma enfermeira de verde, uma enfermeira negra de verde. Aí Deus falava assim, pede sal. Eu falei, você tem? Ela veio com uma jarra de água. Você tem sal? Ela fez, eu vou buscar para você. Eu fui buscar. Aí eu acordei com ela me tocando assim, ela fez o sal. Aí ela abriu o sal para mim, deu na minha mão, eu peguei, coloquei o sal e minha pressão subiu. A hora que subiu, eu consegui ler que ele estava me aplicando dipirona, que eu não posso, e chamei o enfermeiro e mandei cortar dipirona. Beleza. Dia seguinte, caiu a mensagem para todo mundo. Todo mundo recebeu a mensagem. Tinha 5 médicos no meu quarto. Mari, o que aconteceu? Não sei o que. Minha médica estava em cirurgia, brava pra caramba, porque o pessoal da enfermagem não ligou e eu quase morrendo, e não sei o quê, porque para ela chegou naquele momento, às 5 da manhã, beleza. Eu não contei a parte espiritual, mas eu achei que eu ia contar a parte secular, né? Aí eu falei para ele assim, Mari, o que aconteceu? Eu falei, olha, gente, cadê a minha pregação? Vocês entenderam? Tá aqui num vídeo da Luísa com 2 anos de idade. Por quê? A gente não sabe. Aí, ó, só viu a pregação. Aí, eu falei, olha, eu só melhorei quando... E como que você melhorou? Como é que você conseguiu fazer sua pressão subir? Eu falei, quando a copeira veio, era umas 3h30 da manhã, porque eu olhei no relógio. Ela veio trocar a minha água e me trouxe o sal. Aí um médico olhou para o outro e fez, Mari, a gente não tem copeira no turno da madrugada. Eu falei, bom, a enfermeira de roupinha verde. A roupa daqui não é verde. Eu falei, gente, negra, de verde. Mari, não tem essa pessoa na equipe. Eu falei, como não tem? Ela me trouxe o sal, ela trocou aqui a minha jarra de água. Olha, outra senhora, não tem água para ela, só tem para mim. Um olhava para o outro e falou, coitado, não voltou ainda. Aí eu fiquei em dúvida, eu falei, eu tô mal mesmo. Olhei o pacote de sal ali. Eu falei, olha o sal aqui, eu tô de dieta. Quem que trouxe esse sal? Ele falou, Mário, não sei quem trouxe esse sal. Porque assim, não veio comida para você, não tinha como vir o sal. E a gente não tem serviço de copeira. E nenhuma enfermeira ia vir trocar sua água. A copa fica fechada. Ninguém ia conseguir trazer o sal para você. Eu falei para ele, bom, então foi um anjo. Ele, não, que o anjo estava aqui, certeza, porque não era nem para você estar aqui falando comigo, com essa pressão. Aí eu falei, vendo? Era um anjo. Eu falei, Tiago, ainda bem que Deus deixou o sal, porque eu ia sair de louca. Ninguém ia acreditar em mim. Nem eu mesma, porque eu estava mais para lá do que para cá. Deus não depende de circunstância para tirar você da situação onde você está. Se ninguém aqui na terra der conta, ele vai mandar um anjo. Foi o que ele fez comigo. Só que as coisas que a gente tem que passar, tem que passar. E a gente quer abortar a missão, porque dói. Mas o que tem que passar, porque Deus sabe como funciona o nosso coração.
E Ele não quer que a gente se perca. Então vai passar. Bom, certa vez eles, no versículo 9, certa vez eles estavam em Siló, tinham acabado de comer, e o sacerdote estava lá na porta da igreja. Ana se levantou aflita, chorando muito, orou a Deus e fez a promessa. Beleza. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que o Eli, o pastor, começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Você imagina uma pessoa, eu imagino que ela estava de joelho, assim, horas. Ainda que ele era pastor, tem limite, porque ele não deixa de ser humano. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. Já estava ruim na política, no relacionamento, e agora vai ficar falada na igreja que o próprio pastor está achando que ela está bêbada. Olha que bênção de vida que ela estava. E disse para ela: até quando você vai ficar embriagada? Vê se para de beber. Acho que Ana falou, não, era só o que me faltava. Agora eu vou ficar mal falada na igreja. E sabe, fofoca de igreja, gente, é um negócio que é potente. Vocês acham que a internet é potente, que vocês nunca viram uma fofoca na igreja. Você olha para a cara dos irmãos, parece que ninguém está sabendo. Os irmãos estão sabendo até mais que você que estava na fofoca. Fofoca de igreja é um negócio potente. Aí ela fez, Senhor, eu não estou bêbada. Eu não bebi nem vinho e nem cerveja. Eu estou desesperada e eu estava orando, contando a minha aflição do Senhor, para o Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque eu sou muito infeliz e sofredora. Aí o Eli orou, meu Deus do céu, agora a menina já estava mal, agora eu chamei de bêbada, o que eu vou fazer aqui para consertar? Aí ele falou, ó, faz assim então, vá em paz. Que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, a Ana respondeu para ele. E saiu. Então ela comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Ela estava grávida? Ela mudou a postura dela. Porque quando a gente recebe uma palavra, já está concretizada no mundo espiritual. Por que a gente perde? Porque a gente fica aí esperando concretizar aqui. Só que depende da sua postura. A Ana não comia e só chorava. Ela levantou da oração aqui, ó. Chacoalhou o pozinho, falou: Deus vai me dar o que eu quero? Porque eu quero um filho. Então, é isso. Chegando em casa, vou fazer minha parte, porque é um negócio que depende da parte dela também. Como a maioria das coisas que a gente fala. Deus fala, eu vou fazer isso, isso e aquilo. A gente acha que vai ficar sentado esperando Deus trabalhar. Tem a sua parte. Para tudo que Deus te dá, tem a sua parte. Tinha a parte da Ana. Vocês sabem qual era a parte da Ana. Inclusive, não era sozinha. Precisava o Eucana fazer a parte também? Foi. Filipenses 4, 6, 7 diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Quando que a gente agradece? Quando recebe. Então você terminou a sua oração, creia que Deus vai fazer. Mas ele vai fazer tudo o que eu estou pedindo? Ele vai fazer tudo o que você está pedindo e que for do plano dele. Ana tinha feito um voto, gente. Meu filho vai servir no templo. Podia nascer mulher? Não podia nascer mulher. Quem que podia servir no templo? Homens e levitas. O pai dele era levita. Se o pai dele não fosse, a promessa já não ia rolar. Deus ia ter que fazer de outro jeito. Não é muito bem calculado para ser uma coincidência? Deus não dá o filho, ela é casada com um levita, aí ela promete, a política estava complicada, porque ele ia sair, não tinha quem substituísse. Será que Deus já não tinha Samuel desde antes do ventre da mãe dele para assumir Israel? As coisas com Deus são matematicamente na dele, né? Calculadas.
A gente acha que é aleatório por acaso. Nossa, aconteceu isso, o que Deus vai fazer? Gente, aconteceu isso porque Deus quis que acontecesse isso. Não é assim, nossa, elemento surpresa para Deus. E agora, como ele vai sair dessa? Ah, ele inventou uma estratégia que não é assim. É tudo calculado. É de propósito. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo, adoraram a Deus o Senhor, aí voltaram para casa em Ramá. Eucana fez a parte dele, a Ana também, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho. Não era menina. Olha só para você ver. Veio um homem, que coincidência, né? Pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e sua família foram para Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana não foi dessa vez. Ela falou para o marido: assim que o menino for desmamado, eu vou levar ele no santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. 23. Eucana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em sua casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então, Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela foi e levou. Gente, olha como é uma história de fé. Ela fez uma promessa, crendo que Deus ia cumprir e que Deus ia dar conta de dar um homem para ela. Porque se Deus dá uma mulher, o que ela faz? Como que ela agradece a Deus? Então, nasceu um homem. E não era só a fé de Ana. Pensa alguém de vocês engravidar e falar: pastora, prometi para Deus que eu ia dar meu filho de 3 anos para você criar. Ele que vai assumir a igreja. Minha mãe vai falar: sangue de Jesus tem poder, mas onde já se viu fazer uma promessa dessa? Como é que eu vou criar essa criança, eu com 70 anos? Eu já não estou aguentando comigo, vou criar criança, e como que eu vou para missões? Mas Eli achou normal. Ah, eu vim aqui trazer meu filho. Ah, vou deixar aqui. Põe ele ali no quarto, criança de 3 anos, gente. A gente não consegue colocar do lado do nosso quarto para a criança dormir, do lado do pai e da mãe. O Eli colocou o menino no quarto do lado e o menino ficou. Não era só a fé de Ana. Estava todo mundo envolvido. Coincidência? Deus move o coração, gente. Não, nada é coincidência. O que a internet fala sobre o nascimento de Samuel? O nascimento de Samuel, filho de Ana, é um ponto de virada crucial no período político da época. Ele se tornou o último e um dos mais importantes juízes e foi responsável por ungir os primeiros reis de Israel, Saul e Davi, marcando a transição do período dos juízes para a monarquia unida. Ana era uma mulher amada e que agora tinha filhos. E Penina? Não era amada. Quem eram os filhos de Penina? Não fala. Quantos filhos Penina teve? Não fala também. O que aconteceu com eles? E Samuel? Deus vai usar a sua fé e o seu propósito para fazer grandes coisas na sua geração. Mas você precisa ser fiel. Nós não estamos aqui por nós. A gente precisa entender isso. Ninguém que está neste lugar, ninguém que é chamado por Deus é chamado para viver sua vida em graça, paz e harmonia. Nós estamos falando de um reino que não é daqui. Um reino que está preparado. E precisam das pessoas que têm que estar lá. E quem que tem essa função? Nós. Olha o que Deus fez com a promessa de Ana, uma mulher estéril, que estava tudo ruim na vida. Até hoje nós estamos falando de Ana. É uma história que serve para falar sobre entrega, sobre perseverança, sobre fidelidade a Deus, sobre fé. O que Deus está conseguindo fazer com a sua história? Ana é conhecida por ser uma mulher que cumpriu a promessa e que fez a Deus, em todo o seu tempo de angústia, foi fiel, independente da dor. Qual é a dor que você está sentindo? Você já pensou em entregar ela para Deus para ver o que ele vai fazer com a sua dor?
Deus pode curar a sua dor, mas você vai ter que entregar o seu Samuel. Quem é o seu Samuel? O meu Samuel foi a minha carreira. Que eu quis, que desde que eu era menina, eu queria começar a trabalhar para ser bem-sucedida. Eu sempre gostei do mundo corporativo. Eu queria ter muito dinheiro, andar de helicóptero, carro importado. Eu queria ficar no meio corporativo. Aí eu não gosto desse meio. Eu amo. E eu me dediquei todos os anos da minha vida, 300 mil cursos, 300 mil pós, faculdade, e humilhação atrás de humilhação, porque às vezes eu era humilhada, eu falava, eu não posso sair daqui, porque essa pessoa me humilha, ou essas pessoas me humilham, mas aqui eu vou aprender tal coisa, e quando eu aprender tal coisa, eu vou subir. E até Deus não botar a mão na minha carreira, foi indo assim. Muito bem, obrigada. Consegui ganhar dinheiro? Consegui ganhar muito. Até que Deus falou assim, tem um plano para você. Eu falei, eu já tenho. O senhor já olhou o meu? Olha que bonito. Olha o meu plano, não é bom? Olha aqui, ó, tem começo, meio e fim. Se eu viver até 120 anos, eu vivo bem, porque eu estou planejada até lá. Deus falou, como diz meu marido, legal o seu plano. E escreveu outro. Nada a ver. Nada a ver. Relutei, até que eu cansei de relutar. Que eu vi que eu não estava ganhando e estava perdendo assim, mas humilhantemente. Aí eu falei, Deus, tá bom. Vou me render. O que o senhor quer? Pode pedir qualquer coisa. Sua carreira, menos isso. Pode pedir qualquer outra coisa. E Deus ficou quietinho, não falou mais nada. Porque ou é a carreira, ou não preciso dar nada. Ou você dá o que Deus quer, ou você pode ficar com tudo para você. Com Deus não tem barganha. Não tem ajuste. Qual é o seu Samuel? A gente fala que é difícil ser crente, mas sabe por que é difícil? Porque a gente tenta ficar encaixando o plano de Deus no nosso. Quando você apaga, fica muito mais fácil. Eu recebi uma profecia na igreja do pastor Daniel, que até dezembro eu vou viver um milagre. Tá no YouTube. Falei para minha mãe, o que será? Não sei. Eu falei, eu tô tão sem plano que eu não sei se é a mudança da igreja do tempo, porque assim, eu só faço plano para a igreja, para mim já nem faço mais nada porque Deus apaga todos. Eu não sei se ele está falando que eu vou viver um milagre pela igreja ou se é meu mesmo, para mim. Que eu nem lembro. Às vezes Deus fala assim, o Tiago fala que ele não gosta quando Deus fala assim, vou conceder o desejo do seu coração. Ele fala, mas qual? Deus, qual que é o que você vai... Qual é o desejo do meu coração? Porque a gente não sabe mais. Porque a gente já cansou de desejar e Deus fala, está desejando mal. Não vou fazer isso não, que está desejando errado, não é isso não. A gente fala, então nem vamos desejar, nem vamos, né? Vamos indo aqui. Só que a gente ficou mais feliz. A gente ficou mais feliz. Eu estava pedindo um negócio para Deus. Eu já tinha entendido em casa a resposta. Aí Deus falou aqui do púlpito. Eu falei lá do fundo para Deus. Eu já entendi em casa, Deus. Não precisa ficar. Aí ele levou a minha mãe até lá no fundo para entregar o recado, que eu não queria ouvir. E já tinha ouvido 2 vezes, ouvi a terceira. Eu falei, Deus, eu já tinha entendido. Mas ele me conhece. Porque depois as coisas começam a apertar e eu começo a querer virar as coisas pro jeito que eu quero. E aí eu falo assim, mas também não era para mim o recado. Eu que peguei, soltou do púlpito, podia ser para qualquer um. E eu peguei para mim. Então, para não fazer isso, Deus foi lá comigo. Aí a minha mãe, pela 4ª vez, você entendeu o recado? Eu entendi, mãe. Mas você entendeu mesmo, né? Eu falei, entendi, mãe. Você entendeu que é isso e não é isso? Eu falei, mãe, eu entendi. Não, só para... Não, então você entendeu? Eu falei, a minha mãe, pela 4ª vez, está falando para mim que não. E dói quando Deus fala, não, não vou dar, não vou tirar. Dói. Eu nem faço plano. Mas ultimamente eu não estou acertando nem nos pedidos. Entrega o teu Samuel. Para de fazer os seus planos e pergunte para Deus, quais são os seus planos para mim? O que é que o Senhor tem para mim? Porque daí eu já vou apagando os meus. Se não está combinando, a gente sabe quem que vai ganhar. Então já apago. Que aí, sabe quando a criança
Você pega o chinelo na mão e você fala, você vai tomar banho ou não, eu vou. É melhor quando a gente finge que é por livre e espontânea vontade do que ter que ir na cinta. É melhor. Então já fala, Deus, quais são os seus planos para mim? Quais são? Porque os meus são esse aqui. O senhor está concordando? Isso aqui vai de encontro com o que o senhor quer? Porque daí começa a não falhar mais plano e a gente fica animado. Aí a gente começa a viver uma história diferente com Deus, que é a de braço de ferro. Então, chegue na sua casa, ore a Deus e fale para Deus, qual é o seu plano para mim? Eu já sei que eu nasci por um propósito. Qual é? O senhor quer me usar aonde? De que forma? As coisas vão ficar mais fáceis. Nós não fomos chamados à toa. Nós temos uma nação inteira lá fora, precisando ouvir de Cristo, precisando de salvação. E a responsabilidade de fazer isso está na nossa mão, porque as vidas estão precisando. E não se preocupe com a situação atual, nem política, nem nenhuma outra, porque Deus tem conhecimento e domínio sobre todas as coisas. Amém? Que essa palavra possa completar no seu coração e que você possa aprender com Ana a ser fiel, mesmo quando você não está vendo nada, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Amém?